Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLMMA número 91. Meditações de Marco Aurélio, livro 7º, capítulos ou entradas 61 a 65. Tradução de referência, aquela que nós temos usado, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos por meio do trecho que é sempre exibido aqui na área de descrição do vídeo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado esta série e que têm acompanhado o canal. E recentemente, talvez por um capricho dos algoritmos do YouTube, este canal finalmente ultrapassou a marca de 500 inscritos. Somos mais de 500 inscritos no canal, porque o primeiro inscrito fui eu mesmo. Se vocês têm um canal, sabem disso. Muito bem, então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. Eu peço desculpas pela luminosidade um tanto débil aqui, é que o dia hoje está bastante escuro. 61. A arte da vida é mais parecida com a arte da luta que com a da dança, porque nela é preciso estar se prevenido, sempre com firmeza, contra os golpes súbitos e imprevistos. Aqui uma reflexão de caráter particular, de caráter mais idiosincrático de Marco Aurélio, algo que ele observa na vida, não se trata exatamente de alguma coisa que venha do corpus estoico, digamos assim, e ele nota que, por causa da dureza com a qual nós nos deparamos, por causa das asperezas que a vida nos oferece, a arte de viver, a ars vivendi, a techne tu bium, é mais parecida com uma luta do que com uma dança. Não há, por parte de Marco Aurélio, aqui a vontade de igualar-se a um epicurista, de igualar-se a alguém que visse na vida uma fonte de prazeres. Então a vida é algo que exige prontidão, que exige vigilância, que exige do indivíduo uma imensa preparação para aqueles momentos em que o inimigo atacará, em que o inimigo nos dará golpes. A arte da vida é mais parecida com a arte da luta do que com a da dança, porque nela é preciso estar se prevenido sempre com firmeza contra os golpes súbitos e imprevistos. E como, e aqui sim temos algo tipicamente estoico, uma das aspirações do estoicismo era justamente colocar o indivíduo que nele se embrenhava para fora do alcance da fortuna, ou mitigar os efeitos da fortuna, que poderia mudar as circunstâncias de uma hora para outra sobre esse indivíduo em questão. Como tudo isso eram aspirações do estoicismo, é lícito, é justo que se coloque o indivíduo como alguém que deve preparar-se a todo momento, alguém que deve ver, mesmo nas menores coisas, uma preparação para uma luta maior, para aquele momento em que a vida se manifestará com mais crueza, com mais rudeza, com mais aspereza, com mais dificuldades. Então a ideia é tomar cada momento da vida, por mais brando que ele seja, como uma preparação para coisas talvez maiores, mais difíceis, tomar as pequenas chuvas da vida como preparação para tempestades maiores. Mas essas tempestades podem não se produzir. Sim, se elas não se produzirem, você se julgará feliz por não ter se defrontado com esse tipo de coisa. Agora, se elas vierem a se produzir e você estiver preparado, terá reações mais racionais, mais tranquilas, manterá o sangue frio e a cabeça fria quando muitos vierem
a perder a razão. Então, a ideia aqui de preparar-se a todo momento está colocada aqui. E é interessante que um pouco antes Marco Aurélio coloca um lutador, né, como alguém que não tem todas as virtudes. Então, um lutador de fato não é necessariamente melhor do que outras pessoas, mas há algo na arte da luta que nos ensina, que nos instrui. Os lutadores estão sempre prontos para os golpes mais duros, mais fortes. 62. Estuda bem aqueles de quem desejas obter aprovação e observa-lhes a alma. Assim não poderás censurá-los pelos seus erros involuntários, e ao veres a fonte das suas opiniões e tendências, desprezarás tal aprovação. Evidentemente não se está falando de alma propriamente, não é psyché, é hegemonikon. É o princípio diretor, mente diretora, mente diretriz, aquela parte da mente que comanda o resto e que é logike, isto é, que é racional. Marco Aurélio não diz que nós não devemos ficar prestando atenção àquilo em que os outros pensam, ao modo como eles agem. Ele dá essas noções a si próprio, ele coloca essas observações de si para si, mas tudo depende do escopo, tudo depende do objetivo. Aqui, evidentemente, é não se deixar levar pela vontade de ser aprovado, pela vontade de obter testemunho dos outros em seu favor, pela vontade de ser falado, de obter celebridade, de obter fama. Olhe essas pessoas, estuda bem aqueles de quem desejas obter aprovação. Você quer ser aprovado por alguém, você quer ser elogiado, você quer ser aplaudido, olhe para essas pessoas. De quem você deseja o aplauso? São pessoas sensatas de fato ou são insensatos? De que vale ter o aplauso dos insensatos? Só quer dizer que você incorreu naquilo que eles desejavam aplaudir, que você se tornou muito mais parecido com eles. O que os filósofos, de uma maneira geral, vão dizer é que o aplauso, o elogio, a palavra de conforto ou estímulo vale quando se trata de um par, de alguém que está no nível do filósofo, de alguém que tenha em algum nível a sofia, isto é, a sabedoria. Aí sim é uma indicação, né, um indicativo positivo, importante. Quando vem de uma massa informe, quando vem de um grupo multitudinário, isso evidentemente é um mau sinal. Epicteto, por exemplo, em diversos pontos das suas diatribes, que são relatos e descrições de aulas e embates públicos, diz a seus discípulos que estavam ali em Nicópolis para seguir os seus cursos, que buscar esse tipo de coisa, a aprovação da multidão, é sempre um péssimo sinal, é sempre antifilosófico, né? Então observe essas pessoas. Muito provavelmente ele está falando da corte, isto é, Marco Aurélio está fazendo referência aos cortesãos que o acompanhavam em Roma. Você deseja obter a aprovação deles? Observe quem são eles, né? E observa-lhes a alma, o hegemonikon, observe os princípios diretores, pelo que eles se regem, pelo que eles se movem. Assim não poderá censurá-los pelos seus erros involuntários. E não é para desprezar essas pessoas, vejam que interessante, não é para julgá-los desprezíveis, para julgá-los inferiores, para julgá-los indignos, mas sim para perceber que eles não pensam direito, que eles não têm uma razão reta, que eles, portanto, acabam errando, né? O termo aqui, se não me engano, é hamartia que está em questão. Eles acabam errando porque desconhecem a maneira correta de pensar, porque desconhecem a razão, ou porque colocam a razão em último lugar, não como sua prioridade. Então, observe essas pessoas e você obterá dois resultados. Primeiro, terá uma visão mais benévola relativamente a essas pessoas, né? Terá uma visão mais acolhedora relativamente a essas pessoas, erradas que estejam. E depois, e ao veres a fonte
das suas opiniões e tendências, os seus pendores, daquilo que elas pensam. Aqui os dois termos são de fato derivados de hypolepsis e hormé, né, que são lá em Epicteto mesmo, lá, desde o capítulo 1º do manual, o que é próprio do ser humano, né? Então os julgamentos que se formam e os impulsos para a ação. E você julgará as suas opiniões e tendências inconsequentes, incoerentes, e desprezará a aprovação dessas pessoas. Não desprezará essas pessoas, desprezará a aprovação delas. Deixará de lado o fato de poder vir a ser aplaudido ou elogiado por elas. Então, despreze a aprovação dessas pessoas, não essas pessoas em si. Por quê? Porque elas erram involuntariamente. É aqui uma profissão de, digamos assim, fé estoico-socrática. Isto vem de Sócrates, que dizia que ninguém erra voluntariamente, que se as pessoas de fato conhecessem a razão, se de fato estivessem em boa comunicação com ela, se de fato a aplicassem às suas próprias vidas, não errariam. Como nós perdemos contato com essa razão, acabamos errando, e quando erramos, por piores que sejam nossos atos, acabamos errando, pelo menos é o que pensava Sócrates, e os estoicos o secundam aí, involuntariamente. Se soubéssemos agir melhor, assim agiríamos. Então, a ideia aqui é observar os outros. Se nós temos esse desejo de aprovação, se desejamos ser aplaudidos, se desejamos ser elogiados, perceber que essas pessoas muitas vezes agem irracional ou insensatamente, não fazer caso, portanto, dessa aprovação e, ao mesmo tempo, ter uma visão mais benévola dessas pessoas que muitas vezes não podem agir de outra maneira, não podem ter outros resultados dos próprios movimentos da sua personalidade. 63. É contra a vontade, disse alguém, que as almas são privadas da verdade. Portanto, igualmente de justiça, bom senso, benevolência e outras qualidades semelhantes. É muito necessário que te lembres disto constantemente. Serás mais indulgente para o teu próximo. Aqui, quem é esse alguém é Platão, e Platão referindo palavras supostamente proferidas por Sócrates. Temos aqui um gancho claro com a meditação anterior, 62, é contra a vontade que as almas são privadas da verdade. Aletheia. É contra a vontade, portanto, que as pessoas erram. É involuntário o erro para Sócrates. É contra a vontade, disse alguém, que as almas são privadas da verdade, portanto, igualmente de justiça, bom senso, benevolência e outras qualidades semelhantes. Aqui, justiça é de Kaiosune, que é uma virtude encarnada, não é uma qualidade abstrata, não é algo que deveria estar na sociedade ou no Estado. Bom senso é sophrosune, isto é temperança, moderação, comedimento. E essa benevolência é um termo que nós já vimos também, é eumenia, portanto, benevolência, afabilidade, né, o bom trato com os outros. Se se está privado de verdade, está-se privado também de uma série de virtudes que decorrem da verdade. Os estoicos insistem menos neste termo aletheia do que outras escolas filosóficas, porque eles têm a noção de que se chegar a essa aletheia, se chegar a essa verdade, é algo complicado, complexo. E eles se interessam mais, por assim dizer, pela ação. A ação que demonstra a verdade assumida de si para si ou dentro de si próprio. Portanto, é mais interessante para eles insistir na ideia de areté, na ideia de excelência, de se falar de justiça, de moderação, de prudência, de coragem, desses termos. É mais interessante do que aletheia, que pode indicar uma
uma visão puramente teórica ou contemplativa da vida. Eu tenho a verdade, eu fico observando esta verdade, eu fico morando mentalmente nesta verdade, mas não ajo, não parto para a ação. E para os estoicos o que importa é ir para a ação, é justamente colocar em prática aquilo que você aprende com a filosofia, com o seu caminho longo, tortuoso, difícil, escabroso na direção da Sofia, da sabedoria. É muito necessário que te lembres disto constantemente. Aqui o lado de exercício aparece claramente. Então pense constantemente no fato de que é contra a vontade das pessoas que elas erram, que elas se privam da verdade, se privam de boas características, se privam de justiça, de moderação e de benevolência. Serás mais indulgente para o teu próximo. E o que isto produzirá é uma indulgência maior com o teu próximo, uma doçura maior para com aqueles que não têm a mesma instrução que você. Aqueles que não sabem o que você sabe, aqueles que não põem em prática o que você põe em prática. Então, a ideia de que todas as pessoas serão tocadas pela filosofia, ou todas as pessoas poderão ser reformadas pela filosofia, inexiste na antiguidade. A filosofia é algo para poucos, para aqueles que a buscam, para aqueles que vão atrás desta formação, e não é possível que isso acabe sendo um pão dado a todos, né? Nem todos perseguirão esses objetivos, nem todos trilharão esse caminho, essa senda. Necessariamente são poucos, e dentre estes poucos, muitos falharão. 64. Ao padeceres qualquer dor, pensa que não é coisa vergonhosa, nem torna pior a tua alma, porque não altera a sua razão, nem a sua sociabilidade. De resto, perante a maior parte das dores, socorre-te com este princípio de Epicuro, que não é insuportável nem eterna, se te lembrares dos seus limites, e não os alargares com a imaginação. Lembra-te de mais isto, que há muitas coisas semelhantes à tua dor e te fazem sofrer sem dares por tal. Por exemplo, a precisão de dormir, o calor excessivo, o fastio. Quando sofreres por qualquer destas coisas, pensa que és vencido pela dor. Aqui um pensamento de Marco Aurélio que diz respeito à dor, ao sofrimento, ao padecimento, né? Pono, portanto. Aquilo que nós já vimos. E uma das coisas que tornam o estoicismo interessante, universalmente válido, tão denso, tão rico, é que ele responde, por assim dizer, eu vi esta fórmula num professor, se não me engano, espanhol, que comentava Sêneca, é que ele responde a 3 grandes problemas humanos. Ele responde à questão da injustiça, ele responde à questão do sofrimento e ele responde à questão da morte. Nós podemos ver estes 3 temas sendo trabalhados, especialmente pelos estoicos romanos, dos quais nós temos mais notícia e mais escritos, e não apenas um ou outro desses temas. O estoicismo procura dar remédio à questão da injustiça, exigindo que o indivíduo se engaje na dikaiosune, que tome a justiça como algo praticado todos os dias, o tempo todo, e não como um ideal abstrato. O estoicismo procura dar meios do indivíduo lidar com a própria dor, lidar com o próprio sofrimento, reconhecendo dentro de si que a sua mente pode se destacar dessa dor física, ou que a sua mente pode se retificar e, portanto, livrar-se da dor psicológica. E, por fim, diante da questão da morte, o estoicismo procura valorizar a vida em cada um dos instantes de que ela é composta. Aqui nós temos este pensamento: ao padeceres qualquer dor, pensa que não é coisa vergonhosa, nem torna pior a tua alma. O fato de sofrer ou não torna ninguém pior nem melhor. Interessante, não torna ninguém melhor também. Então o romantismo, né, é uma coisa que eu acho uma das coisas mais horríveis dos últimos séculos, né? O romantismo vê que a dor confere um valor ao indivíduo, dá um brilho nos olhos desse indivíduo, e um estoico veria isso
com horror. Por quê? Porque nem melhor nem pior. Então a vida não é degradada propriamente pela dor ou pelo sofrimento, desde que você saiba vivê-la, né? Então se você não se identifique com a dor, você perceba que há uma distância entre você e a dor, porque não altera a sua razão nem a sua sociabilidade. O tipo de argumento que é usado aqui no início da meditação 64 é semelhante àquele de Diógenes, já usado relativamente à morte. A morte não é vergonhosa porque tanto os bons quanto os maus a padecem. A dor não é vergonhosa porque tanto os bons quanto os maus a sofrem. Não altera a razão, não altera aqui o princípio diretor, não altera o seu princípio diretor, a mente, né? Nem no seu lado racional, nem no seu lado sociável. Isto é, as características mentais permanecem intocadas. A dor, para os estoicos, não degrada a vida. A dor pode ser fruto da nossa resistência, pode ser suportada. E veja-se, estamos falando aí, evidentemente, de pessoas da antiguidade que não tinham o que fazer contra a dor física ou psicológica, não tinham analgésicos, não tinham essa imensa farmacopeia que nós temos hoje. E nós somos muito mais fracos do que eles por causa disso, né? De resto, perante a maior parte das dores, socorre-te com este princípio de Epicuro, algo que tem a ver com aquilo que nós já vimos neste mesmo livro, lá no capítulo entrada 33, que não é insuportável nem eterna se te lembrares dos seus limites. A dor é limitada, por mais terrível que ela seja, se ela franqueia certos limites, os ultrapassa, ela se torna mortal e leva o indivíduo. Então ela tem um limite que é dado, né, pela sua própria natureza. E não os alargares com a imaginação. Isto é algo em que os budistas também insistem. Você torna a dor pior quando começa a alargá-la, começa a aumentá-la com a percepção de que aquilo é horrível, insuportável, de que você não pode conviver com aquela coisa. Isso vai tornando a coisa pior, isso vai dando um acréscimo àquilo, né? Lembra-te de mais isto, que há muitas coisas semelhantes à tua dor e te fazem sofrer sem dares por tal. Por exemplo, a precisão de dormir, a sonolência, o calor excessivo ou febre, tanto faz aqui a tradução, o fastio, né? Fastio quando você, enfim, está satisfeito. Quando sofreres por qualquer dessas coisas, pensa que és vencido pela dor. E qual é a ideia aqui? É transformar estas sensações desagradáveis diárias e mais comezinhas e mais correntes em uma espécie de treino para lidar com dores mais fortes. A sonolência ninguém encara como sendo uma dor, né? O calor excessivo ninguém encara como sendo uma dor. Essas coisas são encaradas como coisas desagradáveis, como desconfortos. Tome esses desconfortos como uma maneira de treinar-se para um desconforto ainda maior que será ocasionado pela dor. Então é algo de que ele fala aqui, trazendo justamente um princípio de Epicuro. Epicuro que insiste na ideia de que as dores são suportáveis porque a natureza as fez assim, e quando elas se tornam insuportáveis é porque se convertem em mortais, em algo que leva o indivíduo embora. Socorrer-se desse remédio, neste caso de Epicuro, pode ajudar a não se dar um acréscimo psicológico a essas sensações. Pelo menos é algo em que os estoicos e os epicuristas insistiam. E por fim, nós temos aqui uma bela meditação de Marco Aurélio, 65. Defende-te de teres pela gente desumana o sentimento que eles têm pelos homens. Isto é, diante dos misantropos, não seja você também misantropo. Diante de alguém que não gosta da humanidade, não seja você também alguém que não gosta da humanidade desta pessoa. O termo aqui para misantropo, ou desumano, ou enfim, alguém que despreza a humanidade, é apanthropos, né? Então, anthropos com ap na frente,
Hoje em dia nós colocaríamos o mis, né? Mis. Então não seja você misantropo, nem com os misantropos. Não despreze a humanidade daqueles que desprezam a humanidade. Se eles desprezam a humanidade, se portam mal, se praguejam, se lançam imprecações, se desprezam os outros, não seja você igual a essas pessoas. Diante de qualquer manifestação da injustiça, da intolerância, da falta de afabilidade, da falta de civilidade, não haja como essas pessoas. Não se torne alguém injusto, alguém não afável, alguém incivilizado, alguém que não vê naquele indivíduo um irmão, não vê naquele indivíduo um outro cidadão da Cosmópolis, esta cidade composta por seres humanos e deuses. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer. O sol já se levantou, já ficamos mais claros aqui dentro do carro. Eu agradeço a todos vocês que têm seguido esta série, agradeço a todos os velhos e novos inscritos, e nós continuamos com o PL MMA no próximo vídeo. Tchau, abraço, até mais.